Série A do Brasil, quinta rodada, com alguns jogos disputados nesse fim de semana. Lembrando que há 3 pendências: Grêmio e Criciúma, Cruzeiro e Internacional, Juventude e Atlético Goianiense. Esses 3 jogos estão adiados, ainda não sabemos em quais datas serão marcados, por conta da situação de calamidade pública envolvendo o povo do estado do Rio Grande do Sul. Olha só, atenção aos resultados da rodada, hein, que foram realizados até agora. O Palmeiras, fora de casa, fez 2-0 contra o Cuiabá. Jogo ontem na Arena Pantanal. Mais uma vez, destaque para Estevão, ex-Messinho, marcou de novo. O outro gol foi do Lázaro. O Estevão bastante elogiado, né? Teve aí na base do Cruzeiro e tá brilhando já como profissional no Palmeiras. É questão de venda para brilhar também internacionalmente. Questão de tempo, né? Para brilhar internacionalmente. O Bahia fez 2-1 contra o Botafogo, jogando no estádio Newton Santos, no Rio de Janeiro. Ô, gente, vai ter alguma rodada que nós não vamos falar de arbitragem? Porque teve um gol do Botafogo anulado por impedimento. A linha, Alexandre Simões, foi traçada no braço do atacante do Botafogo. É, aquilo ali... Aliás, o VAR ontem comandado pelo mineiro Igor Júnior Benevenuto. É, muito estranho. Agora, quem criou essa situação foi o próprio Botafogo, né? Da arbitragem, né? Aliás, tá tendo confusão pra tudo quanto é lado. Eu vou chegar em mais 2 reclamações, ó. Primeiro, o Atlético Paranaense fez 1-0 contra o Vasco da Gama. O Vasco teve um expulso e no segundo tempo o Verratti teve um gol anulado por impedimento bem marcado. Vitória 1, São Paulo 3. Vitória do São Paulo ontem jogando no Barradão. E o Wagner Leonardo, zagueiro do Vitória, foi expulso no primeiro tempo. E ao intervalo, saiu reclamando bastante, pediu até para dar entrevista, invadiu a entrevista lá do Luciano do São Paulo para pedir para falar. Inclusive chegou a ser relatado aí na súmula que ele teria invadido o campo, né? Porque quando ele foi expulso, ele não pode voltar para o campo. Ele voltou para dar entrevista ao intervalo, disse que está com a consciência tranquila, que não quis agredir o adversário. Acabou expulso com a intervenção do VAR. Teve reclamação nesse jogo. Aí teve outra reclamação também, Ale, nos jogos de sábado. Red Bull Bragantino 1, Flamengo também. Depois do jogo, um dos membros da diretoria do Flamengo, se eu não me engano foi o Dunche que foi falar, ele disse... Não, eu vou olhar aqui. Vou achar quem foi que falou aqui, ó. Vou achar também quem foi que falou. Vai contando aí que eu vou procurando aqui. Mas enfim, mais um cara também que depois do jogo, aí ó, Flá questiona, depois da partida, falando quanto à arbitragem do Paulo César Zanovelli, mais um árbitro mineiro também. Foi o Spindel que foi falar. Isso. O Spindel foi falar depois do gramado, pediu a palavra também. 1-1, Flamengo e Bragantino. Também tivemos o 0-0 do Corinthians com o Fortaleza e o 2-2 do Fluminense com o Atlético. Muita reclamação, Ale. Tem uma coisa que é já mais antiga do que o próprio Simões, se é que isso é possível, porque ele que trouxe o futebol pro Brasil, né? Que é o seguinte: se você falhar na missão, né? Se você não conseguir vitórias, se você não conseguir ser campeão, se classificar para Libertadores, se você for rebaixado, evidentemente a culpa não é do dirigente ou de quem pratica o futebol no clube, né? É sempre da arbitragem. Isso aí é velho. E ninguém quer melhorar a arbitragem. Você só quer pressionar a arbitragem para no jogo seguinte, se ela errar a seu favor. Isso aí é mais velho que andar para frente. Agora, o que é novo são as críticas que são mais severas, diretas, e até acusações que, na maioria das vezes, ou até agora em todas as vezes, não tem prova, não tem comprovação. São as críticas que estão sendo feitas. Por quê? Porque o Textor foi para o microfone, para Deus e todo mundo, falou um montão de coisa, fez um montão de acusação muito séria, muito grave, e não acontece nada com ele. Então, se não acontece nada com ele, não vai acontecer com o cara do Vitória, não vai acontecer com o cara do Fluminense, não vai acontecer com ninguém, porque abriu-se um precedente muito perigoso. Então, o Flamengo que você citou aí, que até não jogou mal contra o Bragantino, fez um ótimo segundo tempo. E eu acho até que foi pênalti. Foi pênalti. Mas o Flamengo já perdeu paciência, já perdeu para temperatura, já perdeu para arbitragem, só não perdeu para ele. Só o Flamengo tá jogando muito bem, o time tá voando, tá maravilhoso. O problema sempre são outras coisas que não o time, né? Aí é fácil fazer futebol. Olha o que disse o Spindel pra televisão depois do jogo, ô Simões. A gente já enviou ofício em outros momentos e não adianta. O que adianta é chamar pra CPI, expor publicamente, dizer que é ladrão, dizer que tem assalto. Pra eles respeitarem o clube só desse jeito. Se não fizer desse jeito, não adianta. O que aconteceu hoje aqui é um absurdo. A gente precisa desempenhar, merecer vencer. Eu acho que a gente mereceu um resultado melhor. Se tivesse a expulsão no início do jogo, mudava completamente. Ele está falando sobre um lance no primeiro tempo, em que quem não acompanhou o jogo, né? A gente relatava na jornada esportiva de sábado, houve uma expulsão de um defensor do Bragantino. Isso, do Luan.
do Luan Cândido, só que o VAR chamou afirmando que houve uma falta prévia na mesma jogada. Do De La Cruz, que é o cara que foi derrubado na expulsão, no Pedro Henrique, zagueiro, que fez o gol. Pedro Henrique, zagueiro, que fez o gol na sequência. Então seria um lance de expulsão com 0-0, não foi expulso, e o Pedro Henrique, que foi o cara envolvido na jogada posteriormente, não seria expulso, mas a falta foi nele, acabou fazendo o gol do 1-0. Eu acho que isso aí não tem, acho que não tem nem discussão. Foi realmente falta, a anulação do cartão vermelho está correta. Só que no final do jogo o Luiz Araújo sofre pênalti. Ele é seguro pelo cara do Bragantino na área e aí não tem intensidade, não tem nada. Para mim são dois erros claros na rodada, esse que você está dizendo e a linha do impedimento no ataque do Botafogo ser traçada no braço. Ela ficou muito esquisita, né? Ficou muito estranha. O Flamengo faz uma contestação e que eu acho que eu falo disso há muito tempo, Cirilo, e eu acho que ela é mais do que válida, tá? Ele jogou com o Botafogo domingo retrasado, 11 da manhã. No Rio de Janeiro, com calor de verão. Isso é desumano. Aí ele questionou por que domingo passado, por que ontem não teve jogo 11 da manhã. Qual é o critério pra jogar 11 da manhã? Mas tudo bem, eu concordo com você. Mas o Botafogo também jogou, né, no calor? Não, ok. Ou tinha ar-condicionado do lado do Botafogo? Mas o que eu tô dizendo não é o seguinte, o que eu tô dizendo é que assim, um tá voltando da altitude. O outro jogou... Você entendeu? Isso faz diferença. Não, tudo bem, mas é pros dois times, né? É pros dois times. Mas o que eu tô dizendo, Ale, é o seguinte... Esse tipo de situações, gramado ruim, jogo num calor extremo, isso tudo vai prejudicando o time de maior qualidade. Concorda comigo? Isso vai equilibrando o jogo? Sim. Isso vai equilibrando o jogo. E essa história de jogo 11 da manhã, num país tropical, isso é um absurdo. Eles estão esperando alguém morrer em campo para acabar com isso que é palhaçada. Isso não é ação comercial, isso não é botar o futebol brasileiro na vitrine da Europa. Isso é colocar atleta de alto rendimento em risco. Em risco. Então nisso aí o Flamengo tem muita razão e eu não entendo como que todos os clubes não se unem e não dizem 11 da manhã de domingo nós não jogamos. Domingo que vem, sabe onde vai ter jogo 11 horas da manhã? Rio de Janeiro, em São Januário, vai ter Vasco e Vitória. Aí, um jogo de dois times que vão lutar lá embaixo. Ninguém, né? Estão brigando lá embaixo. O Vasco obrigado a vencer, o Vitória também. Acho que o Vitória tem 1 ponto no campeonato. Vitória tem 1 ponto e o Vasco tem 3. Ganhou 1 e perdeu 4. E o Vasco ganhou um jogo que teve uma bola na mão do Piton lá, que foi um negócio... Olha só, isso aí é desumano. Como que você coloca um jogo 11 da manhã no Rio de Janeiro, cara? Isso não existe no esporte de alto rendimento. Não existe. Daqui a pouquinho no Rádio Esportes Debate vamos falar de algumas situações relacionadas ao calendário do futebol brasileiro, porque há muitas dúvidas sobre como vai se desenrolar a competição, né? Por conta de vários jogos já adiados e também esse acréscimo quanto à situação triste que está acontecendo no Rio Grande do Sul. Você já pensou ser jogador de um time grande? Tô falando de um time grande mesmo. E ainda mais, jogar na companhia do Ronaldo e do Rivaldo. Na Betfair você tá nesse time e conta com toda a credibilidade na hora de apostar. Por isso, quem tá com a Betfair tá fechado com a Betfair, porque aposta R$50 durante a semana e recebe 20 em apostas grátis para acompanhar todas as jogadas de perto, viver a emoção de cada lance, como se estivesse dentro do jogo. Com a Betfair você entra em campo da arquibancada dos estádios, do busão, do sofá de casa, de onde estiver. Tá esperando o quê para se juntar a esse time? Vem pro jogo, vem com a Betfair. Para maiores de 18 anos, jogue com responsabilidade, termos e condições se aplicam. Faltou falarmos da classificação do Campeonato Brasileiro após os jogos já realizados nesta quinta rodada. 10 pontos pro Atlético Paranaense, 4 gols de saldo, é o líder da competição, seguido pelo Bahia, 10 pontos também, 2 gols de saldo. Com 9 pontos, o Botafogo terceiro, o Atlético quarto, o Bragantino quinto colocado. Palmeiras fecha o G6 com 8 pontos somados até aqui na competição. Quem também tem 8 pontos é o Flamengo, sétimo colocado. Com 7 pontos, o São Paulo oitavo, o Internacional nono, o Cruzeiro 10º. Com 6 pontos, o Grêmio 11º, o Fortaleza 12º. Com 5 pontos, Criciúma 13º, Corinthians 14º, Juventude 15º, Fluminense 16º. Zona de rebaixamento neste momento. O Vasco, 17º, tem 3 pontos. O Vitória, 18º, soma 1 ponto. O Atlético Goianiense, também 1 ponto, é o vice-lanterna. E o Cuiabá perdeu os 4 jogos que fez até aqui, ainda sem pontuar. É importante dizer que nesse Campeonato Brasileiro, a turma que está até a 8ª posição fez 5 jogos. Aí depois vem do 9º ao 12º, a turma fez 4 jogos. O 13º fez 3 jogos. O 15º fez 4 jogos.
Na zona de rebaixamento, o Vasco já jogou 5 e os demais jogaram 4 jogos. Então, é uma situação que vai ter que ser analisada aí na sequência, essa diferença de jogos já no começo da competição.